A história da escada de Jacó tem fascinado as pessoas ao longo dos anos. A expressão escada de Jacó é amplamente conhecida e foi utilizada como título de um filme, um livro, uma flor e até mesmo como nome de um dispositivo eletrônico. Mas de onde surgiu essa frase? No livro de Gênesis 28:12, encontramos a menção da escada de Jacó. Jacó, que se tornaria o pai da nação de Israel, estava fugindo de seu irmão gêmeo, Esaú. Se inscreva em nosso canal e deixe um comentário no vídeo. No capítulo 25 de Gênesis, descobrimos que Jacó enganou seu irmão Esaú para que ele renunciasse à sua primogenitura, que lhe garantia os direitos de filho mais velho de Isaque. Tudo o que foi necessário para convencer Esaú a abrir mão de sua herança foi uma oferta de sopa. Mais tarde, no capítulo 27 de Gênesis, Jacó novamente enganou seu pai idoso e quase cego, fingindo ser Esaú para receber a bênção paterna. Essas duas decepções fizeram com que Jacó herdasse tanto as bênçãos físicas quanto as espirituais da família. O roubo da bênção e da primogenitura causou tensão entre Jacó e seu irmão mais velho. No versículo 41 do capítulo 27, a palavra de Deus relata que Esaú odiou Jacó por causa da bênção que seu pai o havia dado, e Esaú planejou matar seu irmão. Os dias de luto por meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Esaú realmente desejava vingar-se de Jacó. Sabendo disso, a mãe deles, Rebeca, enviou Jacó para se refugiar com seu tio Labão. Jacó esperava encontrar uma esposa e estabelecer uma nova vida lá, longe da ira de seu irmão, com a permissão de seu pai, Isaque. No livro de Gênesis, no capítulo 28, encontramos um momento significativo na vida de Jacó. Ele decidiu acampar sob as estrelas, sozinho e como fugitivo, tendo apenas uma pedra como travesseiro. Nesse momento, é provável que o coração de Jacó estivesse repleto de arrependimento pelo passado, solidão no presente e incerteza em relação ao futuro. No entanto, a história dá uma reviravolta importante. Gênesis 28:11 relata que Jacó chegou a um lugar e decidiu passar a noite ali, pois o sol já havia se posto. Ele pegou uma das pedras do local, a colocou debaixo de sua cabeça e deitou-se para dormir. Foi então que ele teve um sonho extraordinário. Uma escada estava apoiada na terra, com o topo alcançando os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Além disso, o próprio Senhor estava no topo da escada e disse a Jacó: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. Sua descendência será numerosa como o pó da terra, e se espalhará para o oeste, leste, norte e sul. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio de você e de sua descendência. Estarei com você, protegendo-o em todos os lugares por onde você for, e o trarei de volta a esta terra. Não o abandonarei até que tenha cumprido tudo o que lhe prometi. Após acordar de seu sono, Jacó exclamou: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Sentiu medo e disse: Este lugar é sagrado, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Impressionado com a experiência divina, Jacó levantou-se logo cedo. Pegou a pedra que havia utilizado como travesseiro, ergueu-a como uma coluna, derramou óleo sobre ela e a renomeou como Betel, embora a cidade fosse anteriormente chamada Luz. Nesse momento, Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo e me proteger nesta jornada que estou empreendendo, me fornecer comida para comer e roupas para vestir, e se eu retornar em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que ergui como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28:11. Esse foi o primeiro encontro sobrenatural de Jacó com Deus, comparável ao encontro que Abraão teve em Gênesis 15. É interessante observar que Jacó estava quase na mesma idade que Abraão quando Deus o instruiu a deixar sua terra natal e viajar para uma nova terra. A visão da escada que Jacó teve pode ser mais precisamente descrita como uma rampa ou uma escada, semelhante a uma estrutura de fortificação construída contra uma cidade murada. Nesse momento, Jacó não apenas teve uma visão de Deus, mas também recebeu uma mensagem divina que confirmava a promessa feita a Abraão e Isaque de que seus descendentes seriam numerosos como o pó da terra e que todas as nações seriam abençoadas por meio deles.
Essa foi a primeira vez que Jacó ouviu diretamente essa promessa de Deus. Embora não fosse uma informação nova, tornou-se real para ele quando percebeu que era a promessa de Deus sendo renovada em sua vida. Quando Jacó despertou do seu sonho, ele compreendeu claramente o que havia acontecido. Ele reconheceu com certeza que o Senhor estava presente naquele lugar e expressou: "Eu não tinha consciência disso." Essa revelação impactante tornou-se uma experiência transformadora para Jacó, que agora estava ciente da presença e do propósito divinos em sua vida. O lugar permanecia inalterado, um deserto com apenas uma pedra como travesseiro, mas Deus manifestou sua presença naquele local. Ele apareceu a Jacó em sua fraqueza e exaustão, pois Jacó precisava chegar ao fim de si mesmo antes de depender completamente de Deus. Foi nesse momento que Jacó teve um novo encontro com Deus, no qual ele não temeu mais Esaú, mas temeu o verdadeiro Deus. O temor maior expulsou o temor menor, pois o poder de Deus triunfou sobre o poder de Esaú. Jacó adormeceu em um lugar comum, mas ao acordar e ter uma visão de Deus, ele atribuiu um nome sagrado ao local: Betel. O que antes era um lugar sombrio, se transformou em um espaço sagrado. Nada havia mudado em relação à situação física de Jacó. A única coisa que mudou foi a sua nova visão de Deus, e isso transformou tudo. A cidade pagã de Luz foi renomeada como Betel, que significa Casa de Deus. Jacó derramou óleo sobre a pedra áspera que havia sido usada como travesseiro, transformando-a na pedra fundamental de um altar dedicado a Deus. Ele santificou aquele lugar escuro, reconhecendo invisivelmente o sobrenatural que agia na dura natureza ao seu redor. Embora Jacó tenha usurpado a herança familiar ao enganar seu pai e irmão, Deus desejava que ele entendesse que, apesar de ser o escolhido para cumprir as promessas feitas a Abraão e se tornar uma grande nação, o controle estava nas mãos de Deus, não de Jacó. O plano divino se desenrolaria conforme a vontade de Deus, não segundo os esquemas de Jacó. No entanto, levaria tempo para que Jacó compreendesse plenamente essa verdade. Esse evento marcante do sonho de Jacó tem um significado profundo, mas o que ele representa? Durante seu encontro com o Senhor Jesus, Natanael faz uma aparente referência a um incidente anterior. Ele havia se encontrado com Felipe depois de experimentar uma nova alegria em sua vida. Felipe, ansioso para compartilhar essa alegria com alguém, decidiu falar com Natanael. Ele transmitiu sua mensagem de forma simples e direta, dizendo a Natanael que havia encontrado o Messias que havia sido profetizado por Moisés e pelos profetas, Jesus de Nazaré. No entanto, Natanael enfrentou um dilema, pois Nazaré era uma cidade desprezada na região da Galileia. Parecia impossível para ele conceber que o Messias pudesse vir de um lugar tão humilde. Essa preocupação tomou conta de sua mente e ele decidiu expressá-la. Felipe, em vez de entrar em uma discussão, sentiu que a melhor maneira de lidar com as objeções era levar as pessoas diretamente ao Senhor Jesus. Nesse momento, Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: "Aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade." João 1,47. Esse versículo revela que Jesus possuía pleno conhecimento, mesmo nunca tendo conhecido Natanael antes. Ele sabia quem Natanael era. Natanael ficou surpreso que um completo estranho falasse com ele como se o conhecesse intimamente. Mas Jesus o viu mesmo quando estava oculto. A continuação de João 1,49 relata que Natanael respondeu: "Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus então disse: "Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que estas." E ele acrescentou: "Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Quando Jesus começava uma declaração com as palavras "digo-lhes a verdade", era um sinal de que ele estava prestes a compartilhar algo de extrema importância. Nesse momento, ele deu a Natanael uma visão do futuro, quando ele voltará para reinar sobre a terra. Naquele tempo, o mundo inteiro saberá que o filho do carpinteiro que viveu em Nazaré é verdadeiramente o Filho de Deus e o Rei de Israel. O céu se abrirá, e o favor de Deus repousará sobre o rei, enquanto ele reina, tendo Jerusalém como sua capital. Natanael, provavelmente, estava meditando sobre a história da escada de Jacó, com seus anjos subindo e descendo.
Essa escada é uma imagem do próprio Senhor Jesus Cristo, sendo a única ligação entre o céu e a terra. Os anjos de Deus subirão e descerão sobre o Filho do Homem. Jesus declarou a Natanael que as manifestações que ele havia presenciado até então eram apenas pequenas amostras do seu messianismo. No futuro reinado de Cristo, Natanael testemunharia a revelação completa de Jesus como o Filho ungido de Deus. A escada na visão de Jacó ilustra a relação íntima entre Deus e a humanidade, revelando que o próprio Deus, que criou o universo, deseja um relacionamento próximo com sua criação, especialmente com a humanidade. É Deus quem inicia essa conexão, o diálogo e a amizade. Assim como a escada de Jacó simbolizava a conexão entre Deus e o homem, Jesus Cristo é a ponte espiritual, o mediador e a escada que preenche o vazio causado pelo pecado entre Deus e os seres humanos. Ele é o mediador do novo pacto, que por meio de sua morte, redimiu as transgressões cometidas sob o antigo pacto, permitindo que aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Em Jesus, encontramos a restauração da comunhão com Deus e a esperança da vida eterna. Jesus Cristo inaugurou um novo pacto espiritual que está disponível para todos. Ele trocou nossos pecados por sua justiça, possibilitando que conheçamos a Deus e desfrutemos do relacionamento íntimo que ele sempre desejou. Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, como afirmou o soldado romano na cruz. Como cristãos, interpretamos o sonho de Jacó como um símbolo poderoso, representando Jesus Cristo como o mediador que veio à Terra e se tornou o caminho ou escada para reconectarmos com Deus, uma relação que havia sido rompida devido ao pecado. Romanos 5 declara: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem também obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Conforme a palavra de Deus nos ensina, Jesus foi como a escada de Jacó, vindo à terra como descendente de Jacó através do plano e provisão divina, redimindo-nos para que possamos viver eternamente no céu. Ele é o caminho que nos conduz à reconciliação com Deus e à esperança da glória futura. A reação de Jacó a essa visão indica que ele pode ter se tornado um verdadeiro crente nesse momento. O sonho de Jacó enfatiza a graça iniciadora de Deus, não por causa da justiça de Jacó, mas devido ao chamado divino e à fidelidade a Abraão. Jacó foi a terceira geração a receber as promessas do pacto abraâmico. Ao examinarmos os personagens em Gênesis, podemos identificar paralelos com Jesus. Vamos retroceder no tempo até o momento em que Abraão foi instruído a oferecer Isaque como sacrifício. Ele foi guiado a uma montanha específica chamada Moriá. Anos mais tarde, essa mesma montanha seria conhecida como Gólgota, o lugar onde Deus sacrificou seu único filho. No contexto da punição de Adão e Eva, Deus fez uma promessa em Gênesis 3. Ele declarou à serpente que a descendência da mulher esmagaria sua cabeça, assim como a serpente havia ferido o calcanhar da descendência. Embora um calcanhar ferido não seja fatal, uma cabeça esmagada é. Essa foi a primeira promessa de que Deus eventualmente derrotaria Satanás de maneira definitiva. Agora sabemos quem amarrou o homem forte e saqueou seus bens. A vitória final virá por meio de Cristo, a semente da mulher. Na Bíblia, Deus frequentemente se comunicava com as pessoas por meio de sonhos, fornecendo informações cruciais e direcionando-as nas ações que ele as designava a tomar. Hoje, Deus nos fala por meio de sua palavra escrita, a Bíblia, que contém diversas histórias como a de Jacó e princípios claros e específicos pelos quais ele deseja que vivamos. Deus também se comunica conosco por meio do Espírito Santo, quando oramos, ouvimos sermões, participamos de louvores, interagimos com outros crentes e dedicamos tempo a sós com ele. A chave está em colocar em prática a palavra de Deus, em vez de apenas lê-la ou ouvi-la. A história de Jacó demonstra que, mesmo quando o decepcionamos ou falhamos em ser totalmente leais a ele, Deus não nos abandona. Ele espera que nos rendamos completamente a ele e confiemos em sua orientação. Chegamos ao final deste vídeo. Encorajo você a se inscrever em nosso canal e deixar um comentário sobre o vídeo. Que Deus te abençoe ricamente.